Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, assim, inspirada um pouco num comentário que o Stefan deixou, onde ele tava falando que o vídeo que eu tinha gravado, falando de relacionamento e falando em como a gente vê as pessoas, né, que eu tava considerando a física newtoniana, que eu não tava levando em conta, assim, a questão quântica, né, das coisas. E isso me fez pensar assim bastante. Eu sempre falo aqui que eu sou essa metamorfose ambulante, né? Eu já falei também que uma amiga minha me disse que, olha, eu não sou confiável porque eu mudo de ideia, eu mudo de opinião a cada minuto, né? Então, e isso assim em conjunto com um texto que eu li muito recentemente, na verdade é um livro que eu tô lendo do Jeff Foster, onde ele traz um capítulo inteiro dizendo pra gente não perder tempo tentando se encaixar, né? E eu já falei aqui também sobre se encaixar. Aliás, assim, eu acho que eu não tenho talvez nenhum assunto assim que eu não tenha abordado. Inclusive, fica aí o convite para você que assiste os vídeos, se você tiver algum tema que você gostaria que fosse abordado, para você dar sugestão aqui, porque eu vou na minha inspiração, no que está acontecendo aqui no meu dia a dia, mas eu, assim, agradeceria muito a sua ajuda, né? Mas enfim, e aí tem essa coisa assim, a gente vive tentando se encaixar em vários modelos, né? A gente inclusive veste máscaras para se encaixar no trabalho, para se encaixar na família, para se encaixar não sei aonde, enfim, no relacionamento, principalmente, né? Eu percebi assim que essa questão do relacionamento amoroso é uma questão muito delicada que mesmo que a outra pessoa não imponha ali regras, eu percebo que eu já começo a me limitar em vários aspectos, assim, estando em um relacionamento, né? Mas enfim. E aí, né, isso por si só não vai funcionar, porque se a gente pensar que nós somos todos essa metamorfose ambulante, que é algo vivo, né? Não é algo estático, que está ali parado, sem transformação, né? Então eu tento fazer com que esse algo vivo, né? Que é movimento, que é vida, que está acontecendo, eu tento fazer com que esse algo vivo caiba num sólido quadrado. Então, assim, é muito óbvio que não vai funcionar, que não, né? Não vai dar certo eu tentar fazer isso. E aí, lembrando dessa coisa que o Stefan trouxe, né, da física quântica, que as coisas assim, elas são partículas ou são ondas, dependendo, né, do observador, dependendo de como eu observo aquilo, ou seja, aí também, olha que muito louco, né, a gente esquece num relacionamento, seja ele qual for, né, com qual pessoa for, seja até um relacionamento com a nossa casa, assim, né, até, que a gente esquece dessa qualidade ou dessa capacidade que todos nós temos, né, quântica, de nos comportarmos de maneira como sendo uma partícula, como sendo uma onda, dependendo do olhar, né, do observador. Então a gente esquece que a gente é essa coisa móvel, viva, que está sempre em movimento, que está sempre mudando, que a gente, inclusive, né, até trazendo esse aspecto assim do Stefan, né? Que inclusive quando a gente se relaciona com alguém, a gente se relaciona de maneira diferente com cada pessoa, justamente também por conta desse olhar quântico da outra pessoa. Aquela pessoa, né, é muito louco assim, porque eu falei do significado das coisas, mas o que eu digo para uma pessoa tem um efeito, eu digo a mesma coisa para outra pessoa tem outro efeito totalmente diferente, porque depende do olhar daquela pessoa, depende do olhar que eu tenho para aquela pessoa também. Então perceber essa dinâmica de tudo, que as coisas não são, né, estáticas. E aí, quando a gente percebe isso, a gente vai parar com essa mania, com essa doença que a gente tem de tentar se encaixar nos lugares, se encaixar nas relações, né? E a gente tem muito esse costume, assim, de olhar para uma relação e ficar se questionando, assim, no que eu fiz errado? Por que essa relação não deu certo? O que eu deveria ter feito diferente? Ou por que eu não consigo ter um bom relacionamento, sei lá, com a minha mãe, com o meu vizinho, alguma coisa nesse sentido? E aí a gente se fixa muito numa ideia de que aquilo que está acontecendo, se manifestando, vai sempre ser daquela maneira, que aquela pessoa vai continuar estática daquele jeito, eu, por outro lado, também vou continuar sendo estática desse jeito que eu sou. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente se propõe, e até assim é um exercício de presença, estar presente a cada momento e ver as nuances do movimento e ver que as coisas se movimentam e que elas não são sempre do mesmo jeito, né?
Então é um exercício mesmo, um convite de trazer essa presença, de parar com essa loucura, com essa insanidade de querer se encaixar nos lugares, porque a gente não foi feito para isso. Então, se você tem essa sensação, achei ótimo o texto do Jeff Foster, ele fala assim, olha, é por isso que você sempre teve a sensação de que você não se encaixa em lugar nenhum, porque você não foi feito para isso. E aí é um alívio, assim, fala, nossa, alguém me entendeu, de fato eu não caibo em lugar nenhum, porque não tem nenhum... Como é que eu posso dizer? Um rótulo que caiba em mim, uma etiqueta, que aí fala assim, ai, beleza, Juliana cabe nesta prateleira, né? Então, assim, não tem um rótulo que me sirva, não tem uma carapuça que me sirva, sabe? Como a gente fala assim, como uma luva que vai me definir. Até porque no momento seguinte, no instante seguinte, esse algo que me definia já tem que mudar a forma, justamente porque eu já mudei também, né? Então, esse vídeo é um convite, assim mesmo, para que a gente perceba todas as vezes em que a gente tenta se encaixar em lugares, se encaixar em papéis, se encaixar em relações, se encaixar em, sabe, tentando, como é que eu posso dizer, controlar o nosso comportamento, tentando modular a maneira como nós somos para que a gente caiba, né, nos lugares. E eu me vejo muito assim, e o mais interessante é que principalmente assim em relacionamentos, né, com outras pessoas, eu vejo que quanto eu me limito e tento me moldar para tentar me encaixar e depois acabo culpando a outra pessoa achando que aquela foi uma exigência dela, né? Como se a pessoa tivesse exigido aquilo de mim. E aí eu percebo que na verdade não, eu que criei sabe, uma ideia louca do que eu acho que a pessoa gostaria que eu fizesse. E aí eu ajo de acordo com isso. E nessa relação, assim, não tem outra coisa para se manifestar além do medo, da raiva, porque, né, não tem nada a ver com amor. Eu acredito que eu tenho que ser diferente para poder me relacionar com aquela pessoa. Então, isso por si só não é um relacionamento de amor. Então, não tente se encaixar, você nunca vai se encaixar. Se você se acha doido, inencaixável, você estava certo o tempo inteiro. E assim, respira nesse alívio de que você, sendo um ser vivo, que tem vida aí, mutações, modificações, ondulações, né? Escolha sendo feita a todo momento, não tem como você se encaixar em lugar nenhum. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, gente. Super, super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo e namastê.